Olá amigos que acompanham o canal Notícias da Bola. Hoje é dia de curiosidades do futebol e vamos apresentar a brilhante história de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mais icônicos do mundo, fazendo parte do seleto grupo de jogadores que fizeram mais de 500 gols na carreira. Neste quadro, traremos diversas curiosidades a respeito do sucesso da sua carreira. Para conseguirmos dar continuidade neste quadro, preciso muito da sua ajuda. Peço que compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que possamos te enviar em primeira mão nossos vídeos. Vamos à história! José Roberto Gama de Oliveira, o Bebeto, nasceu no dia 16 de fevereiro de 1964, na cidade de Salvador, capital da Bahia. Sua infância não foi das melhores quando o assunto era conforto, pois o garoto vivia com mais 9 irmãos em uma família pobre. Mas apesar de ter uma infância de privações, o pequeno garoto encontrou a bola de futebol como o seu bem mais precioso. Logo cedo, começou a jogar na rua e nos campinhos próximo de sua casa. Assim, não demorou muito para que recebesse a sua primeira oportunidade no futsal, na Associação Atlética da Bahia, pequeno clube de Salvador. Ao completar 17 anos, o jovem jogador despertou o interesse de olheiros do Bahia que o viram jogar. Assim, Bebeto fez alguns testes no clube, mas ficou por apenas um mês, pois não recebia ajuda de custo por atuar entre os juvenis. Dessa forma, o rival Vitória, seu time do coração desde a infância, foi mais esperto e o levou para jogar em suas divisões de base. Ao se destacar em tão pouco tempo na base em apenas um ano, Bebeto foi integrado para o time principal do Vitória em 1982. Como profissional, o atacante logo de cara marcou um gol pelo Campeonato Baiano contra o Botafogo do Rio de Janeiro e suas habilidades o levaram para a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. No Mundial, o jogador foi um destaque na campanha do título e assim chamou a atenção de times do eixo Rio-São Paulo, como o Flamengo, Vasco e Palmeiras, com vitória rubro-negra nessa disputa. Após uma primeira passagem curta pelo Vitória, Bebeto retornou ao clube em 1997, sendo trazido por investidores. Ao contrário da outra vez em que vestiu a camisa do rubro-negro baiano, dessa vez o jogador obteve mais sucesso e de fato conquistou o torcedor do clube. Até porque, nessa sua volta foram 2 títulos importantes conquistados como o Campeonato Baiano de 1997 e a Copa do Nordeste do mesmo ano. Seu destaque nessas competições foi tamanho, que o craque recebeu uma proposta para retornar ao Deportivo La Coruña, que logo foi rejeitado pela diretoria do Vitória. Bebeto não conseguiu esconder sua insatisfação que logo foi percebida pela cúpula rubro-negra que o negociou. Assim, o atacante deixou o clube, no qual retornaria em 2001 para uma terceira e breve passagem, onde mal jogou, por questões físicas. No total de suas 3 passagens pelo clube, Bebeto jogou 24 partidas e marcou impressionantes 19 gols. Jovem, tímido e magro, Bebeto chegava ao CR Flamengo em 1983 para preencher a lacuna deixada por Zico, que havia se transferido para a Udinese. O investimento dos rubro-negros à época foi pesado, cerca de 56 milhões de cruzeiros, menos do que os 80 milhões oferecidos pelo Palmeiras. Na ocasião, o pai empresário do jogador viu que o ambiente da equipe carioca seria mais propício para o filho jogar, mesmo com uma oferta menor. Apesar da expectativa, o jovem teve que esperar sua vez para ganhar espaço entre os titulares em 1984. De maneira merecida, pois seu futebol era algo impressionante, tanto que lhe rendeu o prêmio de jogador revelação do Campeonato Brasileiro daquele ano. Assim, Bebeto deixava de ser um prodígio e passava a ser uma realidade, que marcava gols como poucos, além de possuir uma habilidade ímpar com a bola nos pés. Porém, mesmo possuindo tamanho talento, seu primeiro título como protagonista do Flamengo só ocorreu em 1986, com a conquista do Campeonato Carioca. Até porque, em 1983, o atacante pouco era aproveitado entre os titulares da equipe na conquista do título brasileiro. Mas, não tardou para que faturasse a competição nacional como comandante no ataque, ao lado de grandes gênios como Leandro, Zinho, Zico e Renato Gaúcho.
Bebeto foi um dos grandes responsáveis pelo título brasileiro de 1987, então chamado de Copa União, marcando o gol do título na final contra o Internacional. Inclusive, na competição, sua média foi de 1 tento por jogo. Sua primeira saída do Flamengo ocorreu em 1989 e sua volta aconteceu em 1996, em parceria inédita com Romário em clubes. Porém, apesar de badalada, a dupla atuou junto em poucos jogos e não conquistou títulos. Assim, em suas passagens pela Gávea, o atacante marcou 161 gols em 306 jogos. No auge da carreira, Bebeto esperava um contrato maior junto ao Flamengo, mas não foi isso que aconteceu, e, em 1989 seu vínculo venceu. Assim, coube à Federação Carioca definir o valor de seu passe, que logo foi pago pelo Vasco, em uma quantia de 2,5 milhões de dólares. Naquele período, times da Europa como Roma e Bayern de Munique se interessaram pelo jogador, porém seu destino foi São Januário. Então, o atacante chegava para atuar no time que seu avô torcia, que ele declarou ser o mesmo de sua infância. Com tamanho amor à camisa cruz-maltina, o jogador teve o melhor ano de sua carreira atuando no Brasil assim que chegou ao clube. Pois além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 1989, o craque também faturou a bola de ouro da competição e o prêmio de melhor jogador sul-americano. Um feito e tanto, pois Bebeto conseguiu se destacar com o gigante da colina, mesmo em meio a tantos craques. Tanto que na conquista do título brasileiro estiveram ao seu lado jogadores como Mazinho, Bismarck, William e Luiz Carlos Vinck. Nos anos seguintes, o atacante continuou se destacando individualmente com o manto do Vasco da Gama, mesmo sem ter conquistado mais títulos. Em 1990, bateu na trave no título estadual e mesmo que sua equipe não tenha feito um bom campeonato brasileiro de 1992, Bebeto foi o artilheiro da competição. Tanto que naquele ano, chamou a atenção do Deportivo La Coruña, que o contrataram, encerrando assim sua primeira passagem em São Januário. Seu retorno se deu apenas em 2001, já em final de carreira, em mais uma parceria com Romário. Apesar de o baixinho estar jogando bem, Bebeto não estava em seu auge e saiu em poucos meses. Assim, no Vasco, o jogador atuou em 123 jogos e anotou 61 gols. Antes de falarmos sobre a ida de Bebeto para a Espanha, pedimos mais uma vez, que nos ajude compartilhando este vídeo com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão nossa próxima história. Agora, voltamos à história. Em 1992, o atacante chegava ao Deportivo La Coruña por uma quantia equivalente a 470 mil euros. Na época a equipe espanhola contava com bons investimentos para montar um forte elenco, tanto que antes de contratarem Bebeto, já tinham trazido seu colega de seleção brasileira, o volante Mauro Silva. Assim, Bebeto se apresentava a uma equipe com poucas tradições no futebol espanhol e, tendo contratado o então artilheiro do então fortíssimo Campeonato Brasileiro, havia uma alta expectativa sobre seu futebol. O jogador não só conseguiu atingir, como superou as expectativas e fez história conquistando títulos em uma equipe que até então havia levantado troféus apenas de divisões inferiores. Antes de importantes conquistas, o atacante logo deu amostras de seu faro de goleador e foi artilheiro do Campeonato Espanhol de 1992 a 93, com 29 gols. Na ocasião, sua equipe havia ficado em terceiro, atrás apenas de Real e FC Barcelona. Na temporada seguinte, o título espanhol ficou muito mais próximo, com o La Coruña disputando ponto a ponto com os catalães. Porém, o time perdeu na última rodada, com um pênalti desperdiçado pelo zagueiro Djukic, sendo que Bebeto era o cobrador oficial. Em alta no futebol mundial por conta de suas atuações no Deportivo La Coruña e na seleção brasileira, Bebeto foi convocado para o Mundial de 1994, nos Estados Unidos. Na competição, o atacante formaria uma dupla icônica ao lado de Romário, deixando Miller, que havia sido titular da Copa de 1990, no banco. Na estreia da competição, Bebeto atuou bem e mesmo sem marcar gols, deu uma assistência na vitória por 2-0 sobre a Rússia.
No jogo seguinte, marcou seu primeiro gol na goleada por 3-0 em cima de Camarões. Logo depois, voltou a balançar redes contra os donos da casa nas oitavas de finais, com um tento solitário que foi decisivo para o Brasil avançar. Porém, seu gol mais icônico naquela Copa foi contra a Holanda na fase seguinte, em uma vitória apertada por 3-2. Naquele jogo, Bebeto ainda deu uma assistência e ao marcar o seu tento fez uma histórica comemoração. Movimentou os braços como se balançasse um bebê, em homenagem a seu filho recém-nascido. Nos dois últimos jogos, Bebeto foi primordial no funcionamento ataque contra a Suécia e seleção italiana. Mas, o protagonismo da seleção brasileira naquele Mundial ficou por conta de Romário, que recebeu a maioria dos holofotes ao marcar decisivos gols. Não podemos nos esquecer que aquela seleção ainda contou com lendas como Cláudio Tafarel, Jorginho, Leonardo, Dunga, Raizinho. Voltando para a Espanha após o triunfo na Copa, na temporada 1994-95, Bebeto conquistou importantes títulos com a equipe, como a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Todavia, em 1996, o jogador deixou o Deportivo La Coruña e se transferiu para o CR Flamengo, que na época montava um super time. Tanto que já em 1995, ano do centenário do clube, os rubro-negros já haviam contratado Romário. Assim, Bebeto encerrava sua passagem pelo La Coruña como um dos maiores ídolos da história do clube. Tanto que com 146 partidas, marcou 100 gols, se tornando o segundo maior artilheiro da história da equipe, ficando atrás apenas de Diego Tristan, que anotou 110 tentos. A história de Bebeto com a camisa do SC Cruzeiro é uma das mais curiosas do futebol. Em 1997, a Raposa tinha faturado o bicampeonato da Libertadores e pretendia montar uma forte equipe para o Mundial daquele ano. Assim, conseguiu trazer Bebeto, que então jogava no Vitória, e que se somou a contratações de impacto como o atacante Donizete Pantera e o zagueiro Gonçalves. Porém, sua passagem no Cruzeiro se resumiu apenas a uma partida, que foi justamente a final do Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund. Bebeto bem que tentou, mas não conseguiu conquistar o tão sonhado título com a camisa cruzeirense. Então, logo o jogador deixou o clube, que não tinha condições financeiras para mantê-lo. Após deixar o Cruzeiro, Bebeto se apresentou ao Vitória para sua segunda passagem, que foi um sucesso, e ao deixar o clube, acertou com o Botafogo, Rio de Janeiro, onde conseguiu se destacar, faturando o título do torneio Rio-São Paulo em 1998. Na Estrela Solitária, o jogador reeditou a parceria que havia feito com Túlio Maravilha fazia pouco tempo no Vitória, tendo uma boa passagem na qual somou 27 gols em 37 partidas. Na sequência, ainda passou pelo futebol mexicano para atuar no Toros Neza e depois no futebol japonês, onde atuou no Kashima Antlers. No início do ano 2000, o atacante retornou ao Vitória para uma terceira passagem e em 2001 vestiu a camisa do Vasco. Porém, suas constantes lesões no joelho fizeram com que nenhuma dessas passagens fossem duradouras. Assim, Bebeto encerrou sua carreira atuando no futebol árabe, com a camisa do Al-Ittihad, onde jogou por 5 partidas e marcou apenas um gol. Então, aos 38 anos de idade, o atacante pendurava as chuteiras em meados de 2002. Antes de falarmos sobre sua vida após o futebol, pedimos mais uma vez que nos ajude compartilhando este vídeo com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão nossa próxima história. Após encerrar sua carreira como jogador em 2002, Bebeto não deixou o futebol e se tornou empresário de atletas. Foi então que em 2010, recebeu o convite de Romário para se tornar treinador do América do Rio de Janeiro. Porém, sua passagem nessa função foi muito apagada, durando apenas alguns meses. Mesmo se afastando um pouco mais do futebol, seu filho Matheus Oliveira, mais conhecido como Bebetinho, se tornou jogador profissional. O filho do craque do Tetra atua como meio-campista e já vestiu as camisas de Flamengo, Estoril, Sporting, Vitória de Guimarães e Coritiba. E aí, pessoal, gostaram da espetacular história do Bebeto? Não deixem de curtir nosso vídeo. Se ainda não está inscrito,
Se inscreva agora mesmo, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês não percam nosso próximo episódio. Deixem suas opiniões nos comentários, ela é muito importante para nós. Neste momento estão aparecendo 2 vídeos na sua tela. Clique em um deles e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até já!